Nas cidades, as pessoas conseguem tudo o que precisam para viver e ainda mais, poder viver com uma suposta abundância. E já que a nossa espécie não precisa mais perder tanto tempo com a sobrevivência, nós podemos passar mais tempo socializando e procriando. Foi exatamente isso que foi oferecido para camundongos no experimento do Universo 25. Na década de 1960 e 1970, o pesquisador de comportamento social e individual, Calhoun, observou desde o início que seria uma possível crise na humanidade. Ele queria explorar esse comportamento e suas consequências com detalhes mais apurados, e assim ele criou o Universo 25. Nesse experimento, ratos brancos recebiam tudo o que precisavam para viver bem. Nesse universo utópico, os camundongos não possuíam inimigos nem predadores naturais. Existia água e comida em abundância e uma temperatura agradável e constante de 20 graus. O lugar era cheio de materiais para formar ninhos, com espaço grande o suficiente para abrigar até 3.000 ratos. Uma vida em um espaço confinado com tudo o que era necessário para sobreviver confortavelmente. De início, foram colocados 4 casais saudáveis. Dentro do Universo 25, Calhoun tentou simular a sobrevivência dos humanos em grandes cidades. A diferença é que os ratos desse experimento, no entanto, estavam livres de um dos nossos maiores inimigos, as doenças. O local possuía 16 túneis que os levavam de uma maneira até mais rápida até a comida e aos 256 ninhos que são chamados de apartamentos. Já que os ratos recebiam tudo o que precisavam, eles poderiam se preocupar tranquilamente em apenas se reproduzir. E foi exatamente isso que aconteceu depois do período de ambientação, que durou aproximadamente 104 dias. Agora, era a temporada do amor. Claro que por instinto, né? Os primeiros filhotes foram criados por suas mães, porém, com o suprimento das necessidades básicas sem dificuldades, não demoraria para que logo eles estivessem em uma superpopulação que dobrava a cada 55 dias. E esse período estendeu por mais 250 dias. Nesse período, a população vivia o que chamamos de utopia, e ela durou pouco tempo. Com 315 dias de experimento, a população total chegou a 2.000 ratos. A partir daqui, a taxa de natalidade dentro do Universo 25 começou a cair drasticamente até chegar a zero. Nessa fase, a natalidade era quase nula. Alguns locais de alimentação passaram a ser extremamente disputados. O que se pode observar é que a alimentação passou a ser uma atividade social. Mesmo com bebedouros e comedouros suficientes para alimentar mais de 3.000 ratos, alguns deles eram mais disputados que os outros, o que levou a uma distribuição desigual de alimento dentro do Universo 25, e isso, com certeza, te soa familiar, não é mesmo? Logo, os locais de alimentação associados a locais de socialização dos camundongos faziam com que os ratos fossem obrigados a se encontrar, então grandes grupos se formaram. Porém, os ratos mais novos passaram a ser privados desses mesmos lugares pelos ratos mais velhos. Uma vez que tudo estava distribuído por todo o Universo 25, os ratos jovens começaram a procurar outros lugares e evitar a aglomeração social. A falta de inimigos naturais levou à hostilidade entre os próprios camundongos. Não só as mães perderam interesse por seus bebês, como até os abandonaram ou por vezes até tiravam as vidas deles. Foi percebido também pelo pesquisador que os ratos ômegas, os ratos mais tímidos, que pertenciam à base da hierarquia, interromperam o hábito de acasalamento assim que foram rejeitados pelas fêmeas a primeira vez. Por não possuírem um papel na sociedade, eles se afastaram dos grupos maiores. Passaram a comer e a dormir afastados das aglomerações. Passaram também a brigar com os ratos mais marginalizados que eles. Já os ratos dominantes, os chamados alfas, assumiram um comportamento extremamente agressivo. Provocavam e atacavam os demais sem motivo algum. Passaram a se movimentar em grupo, atacavam as fêmeas muitas vezes mortalmente e também estupravam qualquer rato independente do sexo. E por vezes foi observado episódios de canibalismo, mesmo com comida suficiente para todos os ratos. O abandono das funções sociais também foi observado pelas fêmeas. Elas assumiram um comportamento agressivo e por vezes aplicavam esse comportamento em seus filhotes. Muitas abandonaram suas ninhadas, deixando a taxa de mortalidade infantil a 96%. E aqui chegamos à fase de estagnação, fruto de um colapso entre os papéis sociais e a aglomeração excessiva.
Com 560 dias de experimento, os roedores perderam a capacidade de agir como ratos e ficou evidente que essa mudança era permanente. Quando a taxa de natalidade caiu a zero, Calhoun decretou a fase de extinção do universo 25. Com 560 dias de experimento, os roedores perderam a capacidade de agir como ratos, e ficou evidente que essa mudança era permanente. Quando a taxa de natalidade caiu a zero, Calhoun decretou a fase de extinção do universo 25. A geração mais jovem cresceu no meio de um ambiente disfuncional e agressivo. Eles não possuíam exemplos de como se comportar, sem exemplos de paternidade ou maternidade, sem exemplos de sobrevivência, sem exemplos para acasalamento e de demarcação de território. Essa nova e última geração apenas comia, bebia e se limpava, e foi chamada de belos. Eles eram saudáveis e bonitos, porém apresentavam uma imensa apatia social e reclusão. O universo 25 terminava igual às outras 24 vezes que o experimento foi feito, e todas tiveram o mesmo caminho e fim 24 vezes. A conclusão do universo 25 e todos os outros experimentos, segundo Calhoun, é de que os ratos só prosperariam com um senso de identidade e propósito estabelecido dentro de um mundo em geral. O estresse, a ansiedade, a tensão e o instinto de sobrevivência tornam necessário um certo engajamento na sociedade dos ratos. Para o cientista, quando todo o senso de necessidade é retirado da vida de um indivíduo, a vida deixa de ter um propósito, uma vez que ela não é resumida a aspectos básicos como comida, moradia e conforto. Apesar de controverso entre os especialistas, o experimento do universo 25 está entre os mais importantes para a psicologia. Mas será que esse experimento é uma forma de prever a possível extinção humana? Me conta aqui nos comentários. Na minha opinião, talvez. Densidade populacional pode até ser um problema, mas as estruturas sociais fazem com que as coisas sejam mais complexas para a nossa gente. E ainda que deixemos de existir algum dia, é certo que a explicação não será dada por um experimento com ratos de laboratório.